Uma pergunta interessante também, quando nós falamos sobre obediência, eu quero já trazer aos irmãos, é a seguinte: será que a graça do período, a dispensação que nós estamos vivenciando, ela nos isenta da obediência? Esse negócio de obediência era só no Antigo Testamento, na dispensação da lei, a dispensação passada? Será que nós devemos aceitar o pecado para que a graça seja ainda mais abundante? Ou ainda, será que nós devemos aceitar o pecado para que Deus seja mais glorificado? Vejamos agora um texto bíblico em Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente. Você conseguiu detectar nesse texto bíblico o que a graça promove? O que a graça ensina? Você está aprendendo agora que a graça de Deus não é nenhum tipo de tolerância ao pecado. Eu gosto de nomear a graça como a graça educadora. Então veja bem, com base nesse texto, a graça nos ensina, primeiro, a renunciar à impiedade e também os prazeres do mundo. E outra coisa que a graça ensina, com base nesse texto que nós lemos juntos agora, ela nos ensina a viver neste mundo, neste presente século, de maneira sóbria, justa e com piedade. E esta última palavra, piedade, traz exatamente o sentido de fidelidade. Por isso, irmãos, esse negócio de vou viver na prática do pecado para que a graça seja mais abundante, isso está completamente equivocado. A graça de Deus não faz vista grossa ao pecado. A graça de Deus não incentiva a aceitação do pecado, a tolerância do pecado. Olha o que a Bíblia diz. Romanos 6, versículo 15. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não, porque agora é graça, agora pode. De modo nenhum. O texto é claro. Não seja adepto desta graça barateada que tolera o pecado, mas seja adepto da graça bíblica, a graça verdadeira. A graça que te capacita a vencer o pecado. A graça que te ensina a renunciar ao pecado. Esta é a verdadeira graça de Deus. Portanto, afirmamos peremptoriamente que a salvação, ela é sim por meio da graça. Mas esta graça não anula a obediência da palavra de Deus. Não é uma graça que me isenta de ser fiel. Não é uma graça que tira de mim o compromisso de ser santo. Isso é graça do 99, graça barata. Que tudo que vai fazer na tua vida é te conduzir para uma desgraça. É claro, queridos irmãos, que o que nós estamos falando aqui não é que nós vamos ser salvos pelas nossas obras, obras de obediência. O que afirmamos aqui é que, uma vez salvo, se verdadeiramente fomos salvos, tal salvação em nós se refletirá em uma vida de obediência. De modo que todo crente verdadeiramente salvo em Cristo é obediente à sua palavra.